Olha só. Então, vamos entender a questão, né? Assinale a opção na qual o termo em negrito tem valor de substantivo. Tá, o que que era um substantivo mesmo? Ah, substantivo era, né, um nome, aquilo que dava nome, na teoria tudo, né? Isso a gente viu nos conceitos, as definições, mostrei para vocês, né? Ah, a palavra que não veio ser, aí a gente viu que ela era falha e tal. E aí a gente se importou muito mais com a identificação do substantivo do que qualquer outra coisa, né? E a gente viu que o substantivo é a palavra que estivesse marcada por um determinante, tá? Então, tudo aquilo que tiver marcado por um determinante vai ser um substantivo, né? Mas o que que era um determinante? Lembra? Determinante era um artigo, um pronome, um numeral ou um adjetivo, tá? Então, é assim que a gente vai identificar. Tanto é que a gente viu aquele exemplo do feliz. Ó, lembra, a palavra feliz, ela é por origem o quê? Um adjetivo. Ela é por origem um adjetivo, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, não obstante, quando a gente fazia isso aqui, ó, o feliz chegou, a gente transformava a palavra feliz em um substantivo. Ela estava sendo empregada como substantivo. Por quê? Porque ela estava marcada por um artigo, que nada mais é que um determinante, tá? Então, olha que legal. Qual é a nossa missão aqui, a nossa tarefa? É justamente procurar o quezinho que esteja marcado por um determinante, pronome, artigo, numeral, né, ou um adjetivo. Então, por exemplo, esse aqui, ó, é necessário que esse quezinho não é marcado por um determinante, então provavelmente cai fora. Você trouxe o café que eu pedi, ó, toma cuidado, porque aqui o cara olha, bah, tem o o, né, Dani? Sim, mas esse o tá marcando café, tá? Então, é café, né, que é um substantivo, e esse quezinho tá retomando o café, ó. A gente acabou de ver esse cara, por sinal, né? Ó, você trouxe o café, o qual eu pedi, esse quezinho que eu posso trocar por o qual e que retoma um substantivo, esse aqui é o pronome relativo. Então, esse quezinho é um pronome relativo, não é substantivo. Que bom você ter vindo, né? Olha só, esse quezinho não está marcado por um determinante também. Então, como é que eu vou partir do pressuposto que esse quezinho é um substantivo? Também não é, tá? Depois a gente vê o que que ele é, tá? Eu mostro para vocês o que que ele é. Ele tinha, olha só, um quê de agressividade. Ele tinha um quê de agressividade. Gente, olha só, esse quezinho aqui, ó, tá marcado por um determinante, que é o um, que é um artigo. Se ele está marcado por um determinante, esse quezinho está sendo empregado como um substantivo, tá? Quer uma barbada ainda maior? O que substantivo, ele é sempre acentuado, tá? Sempre acentuado. Então, sempre que ele tiver sendo empregado como um substantivo, ele vem com acento circunflexo e ele vem marcado por um determinante. Sempre, 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 tá? Ah, ô Dani, mas aqui, ó, o aqui, ó, o rapaz aqui, me refiro, esse aqui também é marcado por um determinante. Não, preposição não é determinante, tá? Olha que legal. Por que que eu tenho esse azinho aqui? Por que que eu tenho essa preposição? Esse quezinho é um pronome relativo. Olha o verbo. Quem se refere a algo ou a alguém. Olha só, gente. Por isso que eu utilizo o azinho antes do pronome relativo que, pela regência verbal, tá? Mas aquele quezinho é um pronome relativo. Esse quezinho aqui, ó, tá? Que a gente está utilizando antes de bom, lembra que bom é um adjetivo, né? Bom é um adjetivo, diferente de bem, né? Bem é um advérbio, tá? Então, esse quezinho que está modificando bom, ele está dando uma ideia de intensidade. É como se ele fosse um muito. Ele tem o mesmo sentido do muito. Bah, muito bom você ter vindo. Que bom você ter vindo, né? Então, ele traz essa ideia de grau ou intensidade. Esse quezinho, ele é um advérbio, tá, gente? É um advérbio de grau ou intensidade. Se vocês quiserem colocar aqui, ó, advérbio de grau ou intensidade, tá? E aquele primeiro quezinho, ó, é necessário que todos participem do processo, tá? Eu não vou ficar falando muito dele, tá? Por quê? Porque senão vai embananar tudo aqui. Mas a gente vai ver muito ele lá na análise sintática, tá? Aqui vocês vão descobrir assim, ó, que vocês vão perguntar depois, que é necessário, resposta, que todos participem do processo.
vocês vão ver que tudo isso aqui, gente, olha que legal. Não precisa entender por que agora, tá? Mas eu sei que em algum momento da vida de vocês, vocês já estudaram uma coisa chamada sujeito, tá? Lá na análise sintática. E provavelmente disseram para vocês que o sujeito, né, era o ser que praticava a ação do verbo, né? Ah, quem é o sujeito? É o ser que pratica a ação do verbo. Olha que coisa linda, né? Pois é, pessoal. Vocês conseguem enxergar isso aqui que eu sublinhei para vocês, o que todos participem do processo, como um ser? Provavelmente não. Vocês conseguiriam enxergar isso aqui tudo como um ser praticando uma ação verbal? Acho que muito menos, né? Tá? Pois é, mas tudo aquilo ali que eu destaquei para vocês é o sujeito desse nosso período, tá? Olha a viagem, né? Tá? Então é aquilo que eu falo para vocês, não adianta a gente ficar, e eu não vou mostrar agora por quê, tá? Depois, né, eu só vou pedir que vocês confiem em mim, tá? Depois eu vou mostrar para vocês lá na análise sintática, né? Por que que a gente chega a essa conclusão, que ele é um sujeito, esse aqui é o famoso sujeito oracional que a gente chama, tá? Né? Então a gente faz a perguntinha que é necessário, aí a resposta vai ser o sujeito da nossa oração, né? Que todos participem do processo. Só que vai ser um sujeito que dentro dele vai ter um verbo, então ele vai ser um sujeito oracional, uma viagem. Mas, enfim, aí vocês vão ver que esse carinha aqui a gente vai chamar de conjunção integrante, tá? Que é